E aí, meus manos de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é por que as mulheres dividem os homens em provedor e reprodutor. Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal sobre a síndrome da Madonna barra prostituta, que é basicamente uma percepção que os homens têm, muito semelhante a essa que as mulheres fazem de provedor e reprodutor. Geralmente, quem tem nessa síndrome de Madonna barra prostituta ele divide as mulheres em dois grupos. Os grupos das santinhas, que seriam tipo as madonas, que é basicamente as mulheres para casar, na mentalidade desses caras, né? Ou as prostitutas, que são as mulheres promíscuas. Então, nesse vídeo eu falo bem mais aprofundado, né? Mas é basicamente essa divisão onde o homem, quando quer algo mais sério, ele procura essas mulheres mais santinhas, enquanto que quando é para algo mais casual, ele prefere essas mulheres mais promíscuas. E existe um fenômeno bem semelhante na cabeça das mulheres, só que ao invés de ser o santinho e o promíscuo, é basicamente o provedor e o reprodutor. Então, esses são dois grupos, né, principais, onde a maioria das mulheres fazem essa divisão, e por conta de ser uma divisão, né, meio que cada parceiro que ela tem ali vai ter que cumprir certos pré-requisitos para se encaixar em um ou em outro, que é basicamente, né, ou ser provedor ou ser reprodutor, e isso com base em algumas características desses caras e com algumas necessidades biológicas ou sociais dessa mulher. Primeiramente, o primeiro ponto que faz com que as mulheres tenham ou façam essa divisão, né, entre provedor e reprodutor é o próprio instinto delas. Meio que elas são biologicamente, né, programadas para buscar os parceiros que maximizem a sua chance de dar certo, tanto na sobrevivência quanto na reprodução. Então, basicamente, isso vai se manifestar em dois tipos de parceiros. Primeiro, aquele que oferece recurso e segurança, né, que é o que a gente conhece como provedor, que tem muito mais a ver ali com o instinto de sobrevivência dela. Ou seja, se a mulher ela está em uma situação que para sobreviver, principalmente hoje em dia, né, precisa de um certo apoio social e principalmente apoio financeiro e emocional, ela, para sentir que está suprindo essa necessidade de sobrevivência, né, de uma maneira positiva, ela busca nesse cara provedor esse certo tipo de recurso e segurança, segurança emocional, né, recursos financeiros, e isso é basicamente o que vai fazer com que ela sinta esse instinto preenchido. Enquanto que o outro instinto que ela tem é a questão da reprodução. Já na reprodução, já vão ser outros pontos que ela vai selecionar, que geralmente tem a ver com bons genes. E os bons genes que eu digo são com relação a certas informações genéticas mesmo, como a altura, né, como o porte físico, a aparência também. Todos esses pontos, quando ela se reproduz com esse cara que tem essas características, existe uma tendência maior de que a prole dela, né, venha mais alta, ou venha mais bonita, ou venha mais forte. Então, esse desejo de se reproduzir com o melhor parceiro com relação à genética, aí já vai selecionar os caras que são chamados de reprodutores. Mas dando ênfase maior na questão da estabilidade e da segurança, que é justamente onde os provedores são os selecionados, elas procuram, né, esses provedores principalmente para garantir esse apoio financeiro e principalmente também, né, o apoio emocional quando se fala sobre criar filhos, mas não necessariamente para criar filhos. Mas esses caras que vão oferecer mais estabilidade e segurança, eles são vistos como melhores pais do que aqueles caras que não oferecem esse mesmo tipo de segurança e de estabilidade. Então, o cara que tem mais estabilidade financeira, o cara que é mais responsável e o cara que geralmente oferece mais essa segurança ou esse ambiente seguro para a mulher, ele entra muito mais como um provedor do que como reprodutor. E justamente por ele entrar muito mais com essa função de ser o provedor, ele basicamente não tem acesso a algumas experiências que só o cara que entra como reprodutor tem. Então, você percebe que as características que fazem esse cara ser selecionado não tem nada a ver com o teor mais sexual ou com essa questão de flerte ou aparência ou atração. Na verdade, ele está muito mais relacionado à estabilidade financeira, responsabilidade, né? E essa oferta de um ambiente mais seguro. Tudo isso é justamente
porque essa mulher não vê essa questão de atração ou essa questão genética muito forte nesse cara. Então, para ela que naquele momento ela não tá com muita vontade sexual nesse cara, essas outras vantagens com relação a finanças, com relação à responsabilidade, acaba sendo interessante para ela, o que faz ela se relacionar com esse cara. Ou seja, o cara provedor, ele não é selecionado pela atração, ele não é selecionado por ter a aparência dele mesmo. Na verdade, ele é selecionado por conta das vantagens que ele oferece para essa mulher. Já no caso do reprodutor, né, já tem outros pontos que são muito mais fortes, que é a questão da atração física e da própria genética, né? Geralmente os reprodutores, eles são vistos como parceiros que têm boas características genéticas, que geralmente estão associadas à saúde, vitalidade, né? E, consequentemente, à atração física. Então, esses caras, eles são atraentes para essas mulheres justamente por outros pontos. Ou seja, pela saúde física, pelo shape, pela vitalidade do cara, pelas características comportamentais daquele cara e também pelas características físicas daquele cara que geram essa atração física. E que inconscientemente, né, por esse cara ser mais alto, por esse cara ser mais bonito, por esse cara ser mais forte, a mulher sente esse desejo muito grande sexual, por conta que quanto mais desejo sexual essa mulher tiver por esse cara, mais facilmente vai haver uma reprodução ali, né, vai haver ali uma gravidez, e provavelmente os descendentes dessa gravidez sejam, assim como a genética do pai, seja mais saudável e mais atraente. Então, como eu falei, né, se esse cara é mais alto, ele tem muito mais chance de dar uma prole mais alta para essa mulher do que o cara baixo. O cara mais bonito tem mais chance de dar uma prole bonita do que o cara que não é tão atraente, né, fisicamente. Então, o que a gente percebe que nesse caso dessa escolha pelo reprodutor, os principais pontos que contam não é o quanto esse cara ganha, não é o quanto esse cara é bonzinho com ela, não é o quanto esse cara fica do lado dela. Na verdade, essa escolha é totalmente relacionada a questões físicas e óbvio que também sociais, né? Que muitas das vezes o cara não é também muito fisicamente bonito, mas o cara tem um valor social alto ali. Então, esses valores que estão mais relacionados à atração, a algo mais sexual, a flerte, a toque, né, a esse contato realmente mais íntimo, essas características foram colocadas para esses reprodutores. Então, quando a mulher vê aquele cara que é mais bonitão, mas o cara não está disposto a oferecer nem segurança emocional, nem segurança financeira, essa mulher vai querer sim ainda se relacionar com esse cara, porque simplesmente ele passou ali como um possível reprodutor para aquela mulher. Outro ponto também que está bastante relacionada com essa divisão entre provedores e reprodutores é a questão da própria fase, né, da vida da mulher. Então, de acordo com a fase que ela está passando, ela vai tender a procurar mais um ou outro. Geralmente, quanto mais nova é a mulher, né? Então, 16, 17, 18, 25, até ali os seus 28 anos, que é antes da The Wall, do muro que a gente chama, as mulheres preferem realmente escolher os reprodutores e muitas vezes ela investe muito mais em uma questão de um relacionamento de curto prazo. Então, na juventude, né, das mulheres, elas geralmente vão priorizar a atração física e logo os caras que são reprodutores, ou os caras que são cafajeste, ou os caras que são shed, ou os caras que são pretty boy, esses caras vão ser muito mais escolhidos nesse período da vida da mulher. E daí, como eu falei, né, quando elas vão envelhecendo, que chegam ali pelos 28 anos ou 30, geralmente elas vão ter essa mudança e mudar os requisitos que elas escolhem ou selecionam os caras, que aí ela já vai fazer essa mudança de reprodutores para provedores, que é justamente aquele cara que ela não tem muita atração física, mas que justamente oferece todas as outras coisas que ela deseja no âmbito social. Então, esse cara vai ser o que vai pagar as coisas para ela, esse cara vai ser o que vai fazer promessas, né, de ficar com ela durante a vida, vai ser aquele cara que vai ficar pagando coisas, que vai ficar indo atrás dessa mina e pedindo, ou então fazendo experiências,
de uma maneira mais próxima. Então esse cara provedor, literalmente ele vai estar bancando ali, ele vai estar meio que quase que perseguindo essa mulher. E em troca, ele oferece esse dinheiro e essa segurança e essa estabilidade que é justamente proporcionada por conta dessa perseguição que esse cara faz a essa mulher. Óbvio que perseguição não é a palavra certa, né? Tentei achar uma palavra melhor, mas é basicamente essa ideia de ficar indo atrás dessa mulher durante muito tempo. Então a gente vê aqui que no início, quando a mulher prefere o reprodutor, ela geralmente tem um VSM mais alto, e esses caras, por também terem um VSM alto, né, que é justamente a questão da estética, esses caras ficam com essas mulheres nesse período, mas no momento que é para assumir algo, esses caras não vão assumir, porque justamente eles são os reprodutores. E a mulher, por perceber isso, tanto perceber a sua queda do seu VSM e perceber que geralmente esses caras que são mais destacados, eles não querem relacionamentos, essa mulher muda essa mentalidade dela. Não que muda, né? É muito mais uma questão de estratégia mesmo. Ela muda para começar a aceitar mais os provedores, e daí ela começa a sentir essa sensação de segurança e estabilidade por justamente esse cara provedor ficar indo ali atrás dela e fornecendo recursos que são bem importantes, né? Principalmente os financeiros hoje em dia. Outro ponto também interessante é que, além dos instintos, né, biológicos da mulher, tem algumas influências sociais e econômicas que incentivam as mulheres a buscar os provedores, que nem eu falei. No início, elas preferem realmente as fortes emoções, elas preferem estar ali com um cara que ela fica molhada só de ver, tá ligado? Mas com o passar do tempo, por conta justamente de algumas questões sociais, como pagar conta, como construir família, como construir ali a sua base social e econômica também, todos esses pontos sociais e econômicos influenciam e incentivam a mulher a cortar essa seleção mais relacionada ao desejo físico e começar a selecionar mais esses caras que vão suprir essas necessidades sociais e econômicas. E daí, a partir dos 28, dos 30 anos, elas vão começar a buscar ali os provedores. E a grande dicotomia, né, que acontece nesse caso é justamente a busca por compromisso ou busca por estabilidade versus a emoção ou versus o desejo sexual. Geralmente as mulheres buscam, né, os provedores para algo com mais compromisso e de longo prazo, devido justamente, né, à sua segurança emocional e à sua estabilidade, no sentido de que esse cara não vai sair, não vai fugir, não vai comprar cigarro quando as coisas piorarem, que é justamente a questão da segurança, e a questão da estabilidade no sentido que esse cara fica bancando regularmente essa mulher. Mas, geralmente, quando se fala sobre atração, que aqui a gente fala muitas vezes atração genuína, o que ela sente realmente atraída são pelos reprodutores, que são por razões, né, emocionais e biológicas que ela acaba realmente sentindo mais excitação, e esses caras geralmente tendem a ter um relacionamento de curto prazo. Ou seja, a mulher vai ter que escolher entre ou compromisso ou emoção, ou algo mais fixo e firme, ou algo mais sexual. É óbvio que ela não tem que escolher porque realmente ela pode ter os dois, mas essa dicotomia faz com que ela escolha algum desses dois pontos principais e decida se naquele momento ele quer o primeiro ou quer o segundo. Então, em resumo, essa divisão que as mulheres fazem é bem semelhante com a que os homens fazem, só que é invertido, né? Enquanto que o homem, para ter algo mais sério, procura uma mulher que é mais santinha ou mais preservada, a mulher procura um cara que tenha mais recursos. Já para algo mais sexual, o cara procura muito mais a promíscua, que é aquela que tem um histórico de fazer ali tudo, né, entre as quatro paredes. Já a mulher escolhe o reprodutor, que geralmente esse cara reprodutor, ele tá no topo do VSM dos homens por conta da aparência, por conta do shape, por conta da sua própria genética, né? E isso faz com que, para relacionamentos mais curtos ou algo mais casual, ela acabe escolhendo esse cara que vai dar mais fortes emoções. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho se não tiver ativado, né? Deixa seu comentário
e dá uma olhada na descrição, que tem alguns links interessantes e provavelmente você vai gostar bastante. Até o próximo vídeo e é nóis!